Boa tarde, meus irmãos. O nome do Senhor Jesus seja sempre glorificado no meio do seu povo. Que pelo seu santo nome nós percebamos como somos aceitos por Deus em graça e em misericórdia. Quero agradecer a atenção dos irmãos e convidá-los ao estudo das Sagradas Escrituras. Nós estamos estudando sobre o dispensacionalismo. Estamos conhecendo um pouco mais sobre as dispensações. Nós começamos no período da inocência, consciência, governo humano, promessas. Hoje nós vamos estudar a dispensação da lei, a dispensação voltada a Israel. Por que é importante nós estudarmos a Bíblia de uma maneira assim que dê para a gente entender? Porque a Bíblia vai nos ensinar que nós vamos compreendê-la a partir do seu sentido literal dentro do seu contexto. Então a gente precisa olhar o texto e dentro do seu contexto interpretar literalmente. Assim a gente percebe que a humanidade diante de Deus está dividida em gentios, Israel e a igreja. Estudando dessa forma, a gente vai perceber que Deus sempre tratou com o homem a partir de uma certa responsabilidade para aquele período. Com Adão no Éden foi de uma forma, Adão fora do Éden de uma segunda forma, depois do dilúvio de uma terceira, período das promessas numa quarta forma, e agora na dispensação da lei. Aí, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia e deixar a Bíblia falar por si só. Me acompanhe, então, nesse estudo. Quando começou a dispensação da lei e qual é a sua base? Abre em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, a partir do versículo 4, diz assim: Deus falando ao povo: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então Deus reuniu o povo de Israel ao pé do monte Sinai, 50 dias depois de terem saído do Egito. E Deus então vai recapitular, vai trazer a memória. Olha, vocês viram como é que eu tratei vocês até agora? Eu libertei vocês do Egito por meio de todas aquelas pragas. E eu vos trouxe até aqui como uma águia faz com seus filhotes, de uma maneira assim bem cuidadosa. Então percebam, até hoje eu agi com vocês assim só porque eu quis fazer, baseado na graça. O verso 5 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus falou, olha, até agora eu agi de uma forma. Daqui para frente, se vocês diligentemente guardardes a minha lei. Meus irmãos, percebem um novo momento? Nesse novo momento está sendo posto uma responsabilidade sobre Israel. Deus disse, olha, do Egito até aqui, eu agi só porque eu quis fazer. Não houve nenhuma contrapartida de vocês. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. O que o povo vai dizer? O povo tinha duas possibilidades. A primeira é dizer, Deus, assim como o Senhor cuidou de nós até agora, só porque o Senhor quis, sem depender da gente, continua fazendo. Seria uma possibilidade. A outra é se comprometer em guardar diligentemente a lei do Senhor. O que o povo responde? Observe o verso 8. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Meus irmãos, o povo se dispôs a entrar num novo momento, um momento que nós chamamos de lei. Você vai perceber que aqui começa então o preparativo para a entrega da lei. Em cima disso, o que vai acontecer no capítulo 20 desse livro? Deus vai entregar a lei ao povo de Israel. Então começa agora uma nova dispensação, um novo período, o período da lei. Meus irmãos, quando é que começa esse período? Começa na entrega da lei no Monte Sinai. Até onde vai? Vai até o momento onde Cristo ele é assunto ao céu. Até o momento onde o sacrifício de Cristo é consumado. Quando ele diz ali na cruz, está consumado, o véu do templo se rasga. Então ali completou-se essa dispensação. Aí, meus irmãos, o que a gente precisa entender?
Qual é o objetivo? O objetivo da lei dada ao povo de Israel. O objetivo foi mostrar a total incapacidade de termos as bênçãos de Deus a partir tão somente da nossa obediência. Então Israel, pela lei, deveria entender isso. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. O povo disse, tudo que o Senhor falou, tudo nós faremos. Aí Deus vai dar a lei. Nós estamos acostumados com os 10 mandamentos, aí nós achamos que são apenas 10 mandamentos. Só que na realidade eram mais de 600 mandamentos. Tem aqueles 10 que foram os principais, mas o povo de Israel tinha que cumprir cerca de 600 mandamentos. O que esses mandamentos falavam? Sobre toda a área de vida do povo. Então falava sobre questões familiares, casamento, como lidar com os filhos, como lidar com os pais. Falava sobre a questão alimentar, o que podia comer, o que não deveria comer. Falava sobre questões cerimoniais. Falava também sobre até questões da agricultura. Meus irmãos, a lei ia mostrar ao povo de Israel como é que é impossível receber as bênçãos do Senhor a partir dos seus méritos, a partir da sua obediência. E observe, a lei foi dada especificamente para Israel. Observe isso. Foi apenas para o povo de Israel. Observa, por favor, que no versículo 5, termina dizendo assim, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Por meio dessa lei, vocês, Israel, serão um povo diferente no meio de todos os povos. Foi a lei dada para Israel. Para ficar mais claro ainda, abre, por favor, em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. No versículo 8, nós percebemos isso mais uma vez. Deuteronômio 4, verso 8, diz assim, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Ó Deus falando para Israel. Israel, por meio dessa lei, por meio desses estatutos, sabe, vocês mostrarão ser uma nação igual a nenhuma outra. Nenhuma outra nação tem isso que vocês têm. Então essa lei foi dada especificamente para Israel. Meus irmãos, essa lei compreenderia o sacerdócio, compreenderia também a questão da lei, compreenderia também a promessa da vinda de um libertador. Moisés diz que no futuro se levantaria um homem igual a ele, e a esse o povo deveria ouvir. Então, o povo de Israel, por meio daquilo que recebeu, mostraria ser uma nação diferente das outras nações. E como uma nação diferente, teria uma lei especial que foi dada por Deus, um sacerdócio especial estabelecido por Deus, e uma promessa toda especial, que é do libertador enviado por Deus. Aí o que Israel seria então? Israel seria um farol entre as demais nações. Se as demais nações quisessem saber qual é a nação que tem um Deus verdadeiro, deveria olhar para Israel. Não foi assim que aconteceu em várias situações? Por exemplo, a Bíblia fala sobre a rainha de Sabá, que veio de longe, porque soube que em Israel havia algo que as outras nações não tinham. Um rei especial dado por Deus. Não foi assim com Naamã, o sírio? O sírio vem a Israel porque fica sabendo que em Israel tem uma coisa que as outras nações não têm. Um Deus verdadeiro que cura as feridas do seu povo. Então Israel tinha uma função que é chamada de centrípeta. É aquela função que deveria atrair as outras nações para ela, porque nela se veria que existe um Deus verdadeiro. Contanto que Israel se comprometesse com isso. Aí, meus irmãos, só para a gente entender como é que a lei lidava com todos os aspectos do cotidiano de um judeu, abre, por favor, em Levíticos 19. Levítico 19, verso 19, diz assim. 19. Guardarás os meus estatutos.
não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécies diversas. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Observa como é que a lei dava diretrizes para as coisas mais básicas do cotidiano. Na questão alimentar, na questão familiar, na questão moral, na questão cerimonial, até na questão da agropecuária. Então, na questão aqui da pecuária, está dizendo que dois animais de espécies diferentes não deveriam cruzar. Nós, por exemplo, nós sabemos que o cruzamento da égua com o burro gera o jumento. É um animal híbrido, não se reproduz, mas é um animal mais forte para carregar peso. Então, o povo de Israel não poderia fazer isso. Está vendo? Não poderia fazer cruzamento de animais de espécies diferentes. Não poderia cruzar a égua com o burro. Outra característica aqui, não poderia no campo plantar duas sementes diferentes. Aqui na nossa região, existe assim algumas plantações de café. Quando você chega nessas plantações, às vezes tem um pé de café e do lado um pé de laranja. Então, não sei por qual razão, mas às vezes na agricultura, o pessoal mistura sementes no mesmo campo. O povo de Israel não poderia fazer isso. Observe o texto. Guardarás os meus estatutos. Deus falando. Não permitirás cruzamento de duas espécies diferentes. Não podia. Não permitirás que no campo se plante duas sementes diferentes. Não podia. E meus irmãos, até na vestimenta, olha o finalzinho. Nem usarás roupa de dois estofos misturados. Então, o que acontece? Sabe aquele camarada que ele gosta de vestir uma calça jeans com uma jaqueta de couro? Por esse texto não pode. Por esse texto não poderia fazer. O que nós estamos percebendo? Como é que a lei colocava sobre Israel um peso tão grande para que Israel viesse a entender que pela lei jamais poderia atender à vontade de Deus. Jamais conseguiria obter as bênçãos de Deus. A lei não era para mostrar perfeição, a lei era para mostrar a imperfeição. Agora, por meio da lei, o povo de Israel mostraria ser um povo diferente das outras nações. Por meio da lei, eles estariam mantendo um sacerdócio perfeito. E por meio da lei, eles viveriam na expectativa de um libertador, de alguém que cumpriria a lei 100%. Aí, meus irmãos, esse foi o período da lei voltado para Israel. Nós poderíamos falar sobre diversos aspectos, diversos detalhes, mas como esse é o mais conhecido, eu estou dando apenas um panorama, uma ideia geral. Como é que foi a falha de Israel? Como é que foi a falha de Israel? Então, Israel, ele falhou na questão de guardar a lei. Abre, por favor, em Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7 é aquela situação onde tem um enfermo e eles estão querendo arranjar problema com Jesus porque era sábado. Aí em Marcos capítulo 7, olha o que Jesus nos ensina. Versículo 9, ele diz assim: e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Jeitosamente. Vocês pegam a lei que Deus deu, aquela lei que foi recebida do Monte Sinai, aquela lei que vocês disseram que diligentemente cumpririam. Vocês jeitosamente, vocês invalidam a lei pela vossa tradição. Observe o verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então Israel, ele tinha a mordomia, o compromisso de preservar a lei. O que Israel faz? Israel, infelizmente, joga a lei fora. Ele invalida a lei. Israel tinha uma segunda responsabilidade. Israel tinha a responsabilidade de manter o sacerdócio. E o que Israel faz acerca do sacerdócio? Observe, por favor, Lucas, capítulo 19.
Lucas 19, versos 45 e 46. Diz assim: Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Meus irmãos, Israel tinha a responsabilidade de preservar a lei. E, infelizmente, ela invalidou a lei. Israel tinha a responsabilidade de manter o sacerdócio. E, infelizmente, Israel profanou o sacerdócio. E isso, foi mais perceptível na época de Cristo, mas foi algo acontecendo ao longo dos séculos. Por exemplo, na época de Malaquias, Malaquias chega a dizer assim: olha, isso daí que vocês fazem lá no altar, Deus não aceita da vossa mão. Vocês acabam oferecendo o coxo, o cego. Ele chega a dizer: tenta oferecer para o governador, para ver se o governador de vocês aceita. Se o governador não aceita porque não é o melhor, por que vocês acham que Deus vai aceitar? Então, Israel não cumpriu a sua responsabilidade em relação à lei. Não cumpriu a sua responsabilidade em relação ao sacerdócio. E Israel, que era para mostrar-se uma nação diferente das outras nações, por buscar o Deus verdadeiro, Israel se tornou pior do que as outras nações. Abre, por favor, em 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21. É dito assim, acerca da situação a que Israel chegou. 2 Reis, capítulo 21, versículo 2 diz: Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então, olha, o povo de Israel foi entrar na terra prometida, estava ali várias nações com suas práticas abomináveis, e Deus expulsa essas nações por causa dessas práticas. Lembra que lá em Gênesis, capítulo 15, verso 16, Deus fala que não havia ainda se enchido a medida da iniquidade dos amorreus? Então, na época de Abraão, Deus falou: olha, Abraão, eu só não vou expulsar essas nações da terra agora, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade delas. Quando se encheu, Deus expulsa as nações e coloca Israel. Israel ali era para mostrar a diferença do que é servir o Deus verdadeiro. Mas desde o início, Israel vai se misturando com os que ficaram das nações. E no que vai se misturando, vai adotando as suas práticas. Foi assim logo depois que Josué morreu. Foi assim em todo o período de Juízes. Foi assim no período dos reis de Israel. Israel se misturando com aquelas nações, imitando as suas práticas. Aí aqui no verso 2, fala assim: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Mas observe que no verso 9, eles se tornam até pior. No verso 9 diz assim: eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, Israel falhou de tal maneira que, além de não ter evitado as práticas dos gentios, acabou fazendo pior do que os gentios. Acabou fazendo de uma maneira mais abominável. Meus irmãos, observe, por favor, o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, o profeta chorão, o profeta que procurava falar ao coração por meio das lágrimas. Jeremias diz assim, capítulo 2, a partir do versículo 10. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Jeremias fala: olha, dá uma olhada nas outras nações, as próximas e as longínquas. Observe se alguma delas fez o que vocês estão fazendo. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses?
Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Quer dizer, ao invés daquelas nações abandonarem seus ídolos para servir o Deus vivo, foi Israel que abandonou o Deus vivo para adorar aqueles ídolos. Observe o verso 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Deus está falando, olha, vocês fizeram 2 males terríveis. Primeiro abandonaram a mim, eu sou um manancial. E além de abandonar a mim, vocês buscaram os ídolos. Cisternas rotas que não retêm água, só fazem lama. Meus irmãos, o que a gente vai percebendo? Que Israel realmente tinha uma função maravilhosa. Só para a gente perceber como é que Israel tinha o privilégio dado por Deus naquela mordomia. Vou insistir nisso. Abre em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículos 4 e 5. Paulo diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Paulo está dizendo, olha, Israel realmente tem uma posição tremenda. Israel teve privilégios que são indiscutíveis, que são inquestionáveis, e são próprios de Israel. Então Deus, ele escolheu, ele que toma a iniciativa em cada uma das dispensações, ele escolheu, na dispensação da lei, fazer de Israel um povo especial. Eles foram adotados por Deus. A única nação que Deus escolheu adotar foi Israel. Ele chega a dizer que havia diversas outras nações na época, nações maiores, mas ele escolheu adotar Israel e tirou Israel do Egito. O texto fala que, além de adotados, a eles também pertence a glória. Meus irmãos, a nuvem, aquela nuvem de dia, aquela coluna de fogo à noite, a glória de Israel caminhava, a glória do Senhor caminhava com Israel. Diz aqui que a eles também as alianças. Deus fez promessas. Deus fez alianças com Israel. A lei, o Senhor deu a lei por meio de Israel, o culto, aquele sacerdócio que havia no templo, e as promessas. E principalmente, por meio de Israel é que veio Cristo. Então Israel tinha essa posição privilegiada, tinha essa posição que era indiscutível, e tinha uma responsabilidade. Mas, meus irmãos, como foi que Israel falhou? Invalidou a lei, profanou o sacerdócio, se tornou pior do que aquelas nações todas. E, meus irmãos, para terminar, qual foi a pior falha de Israel? A pior falha de Israel. O que acabou consumando a sua rejeição temporária? Abre, por favor, em Lucas 19. Lucas 19. Jesus Cristo vai fazer sua última viagem a Jerusalém. E nessa última viagem, versículo 41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Na sua última viagem. Jesus olha para a cidade e Jesus chora. E diz: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso agora está encoberto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, te apertarão o cerco, te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceu a oportunidade da tua visitação. A pior falha foi essa. Não reconheceram Cristo. Porque não reconheceram Cristo, infelizmente eles passariam por um período de rejeição. É o que tem acontecido com eles agora. Israel, porque falhou na sua mordomia, nesse momento está sendo rejeitado por Deus. A Bíblia nos ensina que nesse período, Israel agora está num período de rejeição.
Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Aí ele fala: eis que a vossa casa vos ficará desertas. Eis que não mais me vereis, até o dia em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, meus irmãos, a dispensação da lei, mais uma vez, terminou com a falha do homem. Israel falhou. Falhou em cumprir a lei, em preservar o sacerdócio, em ser diferente dos outros povos, em reconhecer o Messias. Falhou totalmente. Mas, meus irmãos, Deus, na sua graça, ainda que Israel esteja numa rejeição temporária, Israel não tem uma rejeição definitiva. Chegará o momento onde Israel será restaurado. Não mais me vereis até o dia em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que nós percebemos? Nós percebemos que aquilo que Israel falhou, Jesus Cristo cumpriu. Jesus Cristo obedeceu totalmente a lei. Jesus Cristo é o sacerdócio perfeito. Jesus Cristo realmente é a luz do mundo que Israel não conseguiu ser. Jesus Cristo é o prometido de Deus. Meus irmãos, que esses estudos estejam abrindo os nossos olhos. Próximo estudo nós falaremos sobre o período da igreja e estaremos caminhando para o final para vermos a consumação de todas as coisas. E na próxima vez nós falaremos um pouco mais na distinção entre Israel e a igreja. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço.